Os convido a abrir comigo a palavra no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler do versículo 22 ao 33. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Do 22 ao 33 tem por título: Jesus anda por cima do mar. Diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Preste atenção nessas palavras de Jesus, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo, e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Versículo 33. Então, aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esta tarde, por poder te adorar no templo, e também tem pessoas te adorando nos seus lares de forma online. Pedimos ao Senhor que fale conosco, ó Deus, porque queremos muito ouvir a tua voz nesta tarde. Espírito Santo, venha nos fortalecer através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, passagem muito conhecida, o qual Jesus anda por cima das águas. E se nós lermos a passagem anterior a essa, é também um texto que Jesus realiza um grande milagre. Jesus multiplica os pães e peixes. E ali, Jesus multiplica pães e peixes ali para uma multidão imensa de homens, mulheres, crianças. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aquilo gera um alvoroço na multidão. Ali a multidão começa então a ficar alvoroçada com tal milagre, com tal manifestação da glória de Deus diante dos olhos deles. E Jesus então, quando ele percebe esse alvoroço da multidão, ele diz aos seus discípulos, versículo de número 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. No meio daquele alvoroço da multidão estar atônita com tal milagre da multiplicação, Jesus então fala aos discípulos, aos 12, olha, peguem agora o barco e passem adiante para outra banda. Podem ir que eu ficarei aqui e vou despedir a multidão. E os discípulos, eles obedecem a palavra de Jesus. E pegam e começam então a
sem a presença de Jesus, ir para o outro lado. E Jesus ainda ficou ali, o texto não nos relata, mas provavelmente ainda curando, pregando o reino, acalmando a multidão. E o texto adiante diz que Jesus, ele vai então a um lugar deserto a orar. Veja aqui, versículo de número 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Aqui já nos mostra que tem momentos que nós precisamos sim, e é muito bom já ter irmãos aqui presencialmente nesta tarde, nos cultos de quarta-feira, nos cultos de domingo, que nós estamos vendo as pessoas retornando aos cultos com uma grande alegria. E é bom nós estarmos no ajuntamento, na comunhão, onde a palavra diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é muito bom, isso nos traz um fortalecimento na fé. Só que há momentos também que nós precisamos reservar para falar com Deus a só, para nos reabastecer, para perguntar para Deus, para pedir as orientações, tanto na meditação da palavra, quanto na oração. Tem os momentos que nós precisamos nos retirar a sós para falar com Deus. Jesus mesmo nos ensinou, olha, entrem no seu quarto, fechem a porta. Quarto no sentido figurado. Entrem num lugar reservado, fechem a porta e orem ao teu Pai. E o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Ele te dará a direção para aquilo que você está buscando. E foi isso que Jesus fez. Jesus subiu a um monte, a um lugar deserto. Ele estava antes com uma multidão, mas agora Jesus identificou que era a hora de estar a sós com o Pai, na intimidade com o Pai. E ele vai a um lugar e começa a buscar a presença do Pai. Só que nesse meio tempo, veja, os discípulos estão lá no mar, que na realidade é um lago. O lago ali da Galileia, também chamado de Mar de Genezaré, que tinha uma extensão muito grande, por isso é chamado de mar. E eles estavam ali, passando para o outro lado, versículo de número 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui eu quero destacar este versículo. Porque no início nós citamos que Jesus foi quem deu a ordem para que eles pegassem o barco e começassem a ir para o outro lado. E Jesus ficou com a multidão e depois subiu a orar. E eles estão atravessando, obedecendo a palavra de Jesus. E de repente eles começam a enfrentar uma situação contrária. As ondas começaram a ser açoitados pelas ondas, porque o vento vinha de forma contrária. Eles começaram a passar por uma situação de perigo. E talvez ali aqueles discípulos não estavam entendendo por que eles estavam passando por aquela situação, porque eles só estavam ali porque eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Por que eles estavam passando por aquela adversidade se eles estavam debaixo da palavra de Jesus? Tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós enfrentamos as ondas que vêm contra nós. Nós enfrentamos o vento que se mostra contrário. E aí muitos começam a indagar, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Se eu estou debaixo da palavra de Jesus, se eu estou debaixo da palavra de Deus, se eu tenho buscado, tenho ido aos cultos, tenho entrado nos propósitos do ministério, tenho buscado ser obediente, a minha fidelidade nos dízimos, nas ofertas, tenho buscado a minha fidelidade, fortalecendo a minha vida espiritual no jejum e na oração, e mesmo assim eu estou passando por tal situação e por tal circunstância. Ah, meus irmãos, mas aqui vai o segredo de conquistarmos as vitórias.
é permanecer na obediência. Mesmo quando o vento é contrário, mesmo quando as ondas da vida vêm para tentar nos derrubar, quando nós permanecemos na obediência da palavra de Deus, nós temos a proteção do alto. Quando Deus disse, vai, pode ir meu filho, e nós estamos obedecendo e indo, pode se levantar o vento, pode se levantar a onda, mas nós temos a proteção de um Deus Todo-Poderoso que trabalha em favor daqueles que o buscam e o temem. Eles estavam ali, e imagine, pastora Leninha, eles estavam ali e para agravar o psicológico dos discípulos, eles estavam sem a presença de Jesus. Jesus não estava com eles. E agora será que, imagino que começou a passar na mente deles, será que nós vamos morrer nessa situação? Agora imaginem, talvez eles estivessem ali, eles fossem sucumbir, se eles inventassem de pular no mar. Vai afundar, vai virar o barco, eu vou pular na água. E aqui nos mostra, por mais difícil que a situação esteja, que a situação tem se agravado, que as ondas estão vindo contra nós, que o vento é contrário, nunca pule do barco da fé. Permaneça no barco da fé. Permaneça no barco do Mestre Jesus. Sabe aquela circunstância que parece que Jesus não está conosco, que nada está acontecendo, e nós estamos buscando, nós estamos clamando, mas Deus não está nos respondendo. Permaneça no barco do Evangelho, permaneça no barco da fé, permaneça debaixo da palavra de Deus, porque se você está dentro da palavra de Deus, a proteção é certa, e no momento oportuno, Jesus vai se apresentar e se mostrar que Ele é na sua vida. Amém, meus irmãos? Eles estavam naquela situação, debaixo da palavra de Deus. E o versículo 25 diz, mas, sempre há um mas de Deus em nossas vidas. Começa do versículo 25, mas, continue no barco, continue na fé, continue na obediência, continue nos princípios. A obediência gera bênçãos. Quando plantamos princípios, colhemos os resultados. Permaneça, que por mais difícil que seja esta luta, por mais difícil que seja esta prova, sempre vai haver um mas de Deus na nossa vida. A luta desse meu irmão está difícil, a luta dessa minha irmã está difícil, mas Deus é com ele, mas Deus é com ela, mas Deus é poderoso, mas na hora certa Deus abre porta onde não há porta, e a porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que Deus fecha ninguém abre, porque todas as coisas estão nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele tem o controle de tudo. Eu tenho isso como experiência própria. Falo para os irmãos que estão aqui no templo e para os irmãos que nos acompanham de forma online. Houve nos últimos anos algumas circunstâncias da minha vida que eu quis ajudar a Deus, pastora Leninha. Lá em Provérbios diz assim, que nós devemos permanecer na palavra de Deus e diz assim, e não se estribe no seu próprio entendimento. Eu quis ajudar a Deus e só me atrapalhei. Não queira ajudar a Deus, só obedeça a palavra
de Deus. E Deus foi bom, que Ele teve misericórdia e me ajudou nas situações. Mas quando eu quis ajudar a Deus, eu só atrapalhei a situação. Então permaneça. O mas na sua vida chega nesta tarde. Versículo 25. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha só isso. Madrugada, irmãos. E Jesus aqui vem, imaginem a cena, Jesus vem caminhando sobre as águas. Olha isso, que coisa incrível. Jesus vem mostrando que Ele é Deus sobre a natureza. Jesus vem mostrando que Ele é Deus sobre a gravidade. Jesus vem mostrando que Ele é Senhor sobre toda a circunstância. No final do ano de 2017, pela graça de Deus, eu tive o privilégio de conhecer, de viajar a Israel. E ali nós paramos em Massada, na cidade de Massada, onde tem ali uma boa extensão do Mar Morto. E o Mar Morto, como os irmãos sabem, ele é um mar que as pessoas entram e ninguém afunda, dada a quantidade de sal que há. Por isso que é Mar Morto, não tem como haver vida, porque a quantidade de sal é muito grande. E ninguém afunda, então ali nós flutuamos sobre o Mar Morto, e é uma experiência incrível. E se nós andarmos um pouquinho ali e procurarmos ir num local onde não dá pé, um local fundo, por alguns segundos tentando achar o equilíbrio, a gente fica de forma ereta ali na água. Lógico, parte do corpo para baixo na água, parte do corpo para cima fora da água, mas você fica de forma ereta ali e logo você vai se desequilibrar e vai ir para frente ou vai para trás. Aí você tenta novamente ali achar o equilíbrio e fica por alguns segundos de pé na água. E é uma sensação incrível. Tem que se tomar muito cuidado, porque não pode deixar cair uma gota nos olhos. Então sempre tomando cuidado com a cabeça. Então ali eu tive essa experiência fantástica no Mar Morto. Agora imaginem só. Jesus Todo-Poderoso, Ele não estava ali no Mar Morto, flutuando nada. Ele estava andando sobre as águas. E de madrugada, a hora que Jesus começa a se aproximar, os discípulos que estavam já desesperados começam a ver Jesus vindo de encontro a eles, e eles estão tão abalados com a circunstância que eles começam a achar que é um fantasma. A ciência mesmo prova que as pessoas, quando elas estão abaladas psicologicamente, elas não conseguem raciocinar direito. Fica travada, a pessoa fica travada, e eles ficaram travados. A circunstância já era contrária, o mar já era contrário, o vento era contrário. De repente eles começam a ver um vulto vindo de longe na direção deles, e é um fantasma. Mas, e diz aqui, versículo 26, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo, estavam com muito medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Esta é a palavra de Jesus a nós nesta tarde. Você que nos acompanham de forma online da sua casa, as irmãs que estão aqui no templo, esta é a palavra de Jesus aos nossos corações. Pode estar difícil a circunstância, não temas, sou eu que me apresento diante de ti nesta tarde para te dar a vitória, para te dar a vida, para te dar o renovo. Não temas, não precisa se assustar, é a minha presença que está chegando para te trazer a vitória, para te trazer o descanso, para te trazer o consolo, para renovar as suas forças. Eu me apresento na hora certa. Tem um ditado popular que diz,
Deus tarda, mas não falha. Irmãos, cai por terra, tira esse ditado da sua vida. Deus não tarda, Ele vem na hora certa, porque Deus sabe a hora certa de nos dar a vitória, para que os méritos não sejam nossos, para que os méritos não sejam do mundo, para que os méritos sejam unicamente e exclusivamente dEle, que tem todo o poder. Jesus fala: não tema, sou eu, tenham bom ânimo, tenham alegria, sou eu, não temam. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aqui vem outro ensinamento para nós. Só desfruta dos milagres de Deus, só vive o extraordinário da fé quem tem ousadia na presença de Deus. Quem para de ficar pensando naquilo o que será que vão pensar de mim? O que será que vão pensar? O que a minha família vai pensar se eu buscar de forma mais intensa? Se eu entrar para fazer esta obra? O que vão pensar de mim? Olha, só quem tem ousadia diante da presença de Deus é que desfruta do extraordinário da fé. Olha que Pedro ouviu aquilo, ele teve atitude que nenhum dos demais tiveram. Pedro disse: Senhor, se é o Senhor que está aí, manda com que eu vá ter com o Senhor. Olha a ousadia de Pedro. E Jesus simplesmente disse: vem. Não precisa falar muita coisa, Leninha. Jesus só falou para eles, para Pedro: vem, Pedro. Se os outros discípulos quisessem ir também, Jesus tinha dito: vem. E Pedro ali, contrariando os demais, Pedro se levanta e ele vai. Imaginem a cena, porque Jesus não tinha acalmado ainda a tempestade, e o barco querendo virar, o vento sendo contrário, os discípulos com medo. De repente aparece um que eles acham que é um fantasma, e Pedro agora está querendo andar nas águas, Pedro querendo sair, talvez ali os discípulos: mas Pedro, você está doido? Fica aqui. E Pedro: não, eu vou. E dali ele vai para o barco, olha, e Pedro tem a ousadia, pisa na água, e o milagre acontece. Pedro não afunda, Pedro continua, irmãos. Imagine ali, desafiando a lei da gravidade, Pedro andando sobre as águas, indo ter com Jesus. Aí muitos vão falar: ah, mas Pedro afundou, né? O lado humano de Pedro ali aflorou, Pedro olhou para a circunstância e ele afundou realmente. Pedro afundou, mas é o único discípulo que pode falar: eu andei sobre as águas. Eu andei sobre as águas. Tenhamos, irmãos, ousadia para entrar na presença de Deus e buscá-lo de todo o coração, que quando nós tivermos esta ousadia, nós vamos desfrutar do extraordinário da fé. Deus tem tratado muito isso comigo. Vamos ter ousadia, vamos crescer, deixar de ser meninos inconstantes e acreditar no sobrenatural, porque Deus pode nos fazer andar sobre as águas, Deus pode nos fazer viver o sobrenatural, chegar aonde ninguém chegou, porque Ele é Deus. E Jesus nesta tarde está nos falando: vem, vem, seja ousado, vem, a minha palavra está liberada, pode vir ao meu encontro, que eu estou aqui para te dar um abraço. Aleluia. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me.
Olha outro atributo de Pedro: na hora da angústia ele clamou ao Senhor: salva-me. E logo Jesus, estendendo as mãos, porque Jesus sempre está com as mãos estendidas a nós, ele mesmo disse: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. E Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ah, que coisa boa! Quando Jesus se revela, quando mesmo com toda circunstância contrária, doendo, difícil, o diabo sussurrando no ouvido, querendo fazer: olha, pode quebrar esse princípio, olha o que você está passando, olha a circunstância, você está fazendo, você vai quebrar porque você está correndo atrás disso. Não, permaneça na palavra, permaneça no princípio, não quebra o princípio, fica na fidelidade, não saia do barco, porque a hora que Jesus se revelar, a hora que Jesus entrar no barco, o vento se acalma. Ai, que delícia! E aí diz aqui, versículo 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quantos aqui querem poder falar: Senhor, eu sei que verdadeiramente és o Filho de Deus sobre a minha vida? Então, permaneçam no barco da fé, independentemente das circunstâncias. Amém, meus irmãos? Quantos foram abençoados nessa tarde? Amém? Esta é a palavra de Deus aos nossos corações. Quero chamar aqui a pastora Leninha, que vai estar orando nesse instante, nos abençoando. E vamos nesse instante aplaudir bem forte ao nome santo do Senhor Jesus.